Jesus. Graça e paz, igreja. Amém? Estamos felizes com o Senhor. E o que acontece, igreja? Eu vou estar ministrando a palavra hoje, vou estar ministrando a palavra no domingo também. E eu tenho vontade, sentido desejo de falar sobre Tiago. E é o que eu vou fazer. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 1 de Tiago, vai estar conversando algumas coisas aqui sobre Tiago capítulo 1. Se Deus permitir, no domingo a gente fala aonde a gente parou. E a gente vai falando um pouquinho, não é estudo, né? É mais uma pregação aplicada, vamos dizer assim. Porque o livro de Tiago é um livro muito contemporâneo, apesar de ter sido escrito há tanto tempo. Obrigada. Apesar de ser um livro antigo, né? É um livro muito contemporâneo, é um livro que fala muito da nossa realidade. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre Tiago, capítulo 1. E a gente vai estar conversando a respeito do que ele vai falar aqui. Ele vai falar sobre provação, ele vai falar sobre sabedoria, ele vai falar sobre orgulho, ânimo dobre, tentação. Eu espero conseguir chegar até o versículo 20. Tiago 1, do 1 ao 20. Tá bom? Que aí, conforme for, se eu conseguir, dentro do horário, a gente vai avançar até terminar pelo menos o capítulo 1. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar muito nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá, vamos ler essa palavra? Estou enxergando. Fui curada. Não, eu acho que é a distância. Olha o que diz. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. É uma saudação. Saúde a todos, graça e paz, como se fosse isso. Então vamos lá. Pode continuar, a gente só vai ficar em Tiago, não vou abrir outro texto. A gente vai falar um pouquinho. Quem é esse Tiago? Alguém sabe me dizer quem é esse Tiago? Irmão de Jesus? Oi? Irmão de Jesus, quem dá mais? É irmão de quem? Irmão de Jesus de carne? Ué, sei lá, irmão em Cristo. Em Cristo. Então, a gente se lembra que tinha outro Tiago, que era discípulo de Jesus? Aquele outro Tiago que era irmão de João. Tinha outro Tiago, irmão de João. Só que esse Tiago não é aquele. Aquele morreu lá no começo da perseguição. Um dos primeiros apóstolos a serem mortos foi o outro Tiago, irmão de João. Ele foi transpassado pela espada. Não tinha sido escrito nenhuma ainda carta. Esse aqui é o irmão de Jesus. Jesus, ele tinha irmãos carnais. Inclusive, carnais. Fala, pastor. Ficou engraçado? Para de ficar rindo, pastor. Porque se eu ficar rindo quando você está pregando, tu fica nervoso, pastor. Mas assim, a Bíblia fala, eu não vou lá atrás, mas assim, a gente vê alguns relatos nos próprios evangelhos, quando Jesus começa a se manifestar, os próprios irmãos, a própria Maria acha que ele está ficando meio doidinho. Tem uma palavra, tem Lucas, se eu não me engano, que fala isso. Fala assim, ó, Jesus, aí ele fala assim, tua mãe está te chamando lá fora. Aí ele vira para aquelas pessoas e fala assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu pai. Ali meio que repreendendo, porque eles estavam... Porque Jesus, gente, até os 30 anos, Jesus, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, normal. Com 12 anos ele foi lá no templo, ficou pregando lá no templo, mas Jesus não ficou, ele até 30 anos, porque lá na maioridade era com 30 anos, então a pessoa não inventava muita moda não. Até 30 anos Jesus ali foi o ajudante do pai, de José, ali era o mais velho, então ele era carpinteiro mesmo, fazia as coisas. A partir dos 30 anos ele começou o ministério. Então até a família, mesmo sabendo de todo o desígnio, de toda a situação, estranhou de repente essa repentina mudança, vamos dizer assim. Mas a gente vê que isso mudou, porque quando ele fala aqui, ele fala assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não fala e de Jesus, porque quando a gente tem irmão, a gente não fala assim dos nossos irmãos, mas ele entendia quem era Jesus.
Ele entendia que Jesus era o Senhor, era aquele que viria como Messias para morrer, levar sobre si os pecados. Então aqui você já vê uma mudança, você já vê um reconhecimento diferente de outros textos que a gente vê lá em Lucas e outros textos do Evangelho. Então, para a gente começar essa carta, vocês precisam entender que era irmão de Jesus, mas não era irmão questão só. Ele entendia que era servo de Deus e que Jesus Cristo era o Senhor. Para quem ele escreveu essa carta? Aqui está dizendo, as 12 tribos que andam dispersas. O que acontece? Todas as cartas, a maioria das cartas, elas têm um endereço. Você lembra quando Paulo fala a igreja de Filipe? A carta é carta aos filipenses, não é assim? A igreja em Éfeso, qual é o nome da carta? Efésios. A igreja de Corinto, era a igreja, a primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Então você era endereçado para uma igreja, uma casa, uma pessoa. Mas a carta de Tiago, ele não escreveu para um lugar, ele escreveu falando as 12 tribos espalhadas que estavam dispersas. Por quê? O que aconteceu aqui nessa época de Tiago? Essa época de Tiago, como a gente tem estudado aqui, era uma época de perseguição. Era uma época que as igrejas realmente tinham tido aquela expressão que fala diáspora. Já ouviram falar diásporas? É quando as pessoas elas saem dos seus lugares e vão peregrinando por aí, e a palavra do Senhor foi espalhada dessa maneira. Então, assim, ele tem um cuidado de mandar uma carta para essas pessoas que estavam sofrendo perseguição. E quando a gente lê, a gente olha para a nossa situação aqui hoje e tenta comparar. Só que as perseguições que essas pessoas viviam aqui é muito diferente da nossa perseguição hoje aqui no Brasil. A gente fala muito isso, parece até que a gente está menosprezando o que a gente vive. Não é menosprezando. A gente é perseguido sim em Cristo Jesus, a gente, por ser de Jesus, é perseguido. Se você falar algum palavrão, as pessoas falam, você não é crente. Se você agir de alguma maneira, as pessoas falam, você vai tanto na igreja e não muda. É verdade ou não é? É assim que acontece. A gente é perseguido. Às vezes pessoas levantam falso contra nós por sermos de Jesus, isso é fato. Mas só que vocês entendem uma coisa, a perseguição que a gente está vivendo hoje é bem diferente do que esse pessoal vivia. Eles perderam casas, eles perderam famílias, filhos, eles perderam pessoas da sua família. Hoje a gente vê pessoas perdendo pelo Covid. É triste. Às vezes tem famílias que perderam 5 pessoas. Paulinho, engraçado, trabalhando, né? Do nada, hoje uma moça falou assim, no trabalho dele lá no consultório dele de psicologia. o Becologia. A mulher falou assim, perdi um familiar. E começou a contar a história, que perdeu a mãe há 3 meses, perdeu não sei quanto há 3... É triste, é o que está acontecendo de verdade. Graças a Deus, o Senhor tem guardado a gente. Mas muitas famílias têm, até nesse dizimada não, mas pessoas de uma família só 5 pessoas. Eu estava ouvindo uma pastora pregar no sábado, que ela falou que tinha tanto pai, ela tinha pai dela, o pai pradastro, o pai emprestado, ela falou que perdeu todos os pais com Covid. Todos os pais que ela tinha, ela perdeu com Covid. Ela falou assim, eu levo muito a sério essa doença, ela falando, eu levo muito a sério essa doença porque eu perdi todos os meus pais nessa história. A gente sabe que isso acontece. Mas não tem como comparar o que essas pessoas vivem. Então eu quero que nós, assim, a gente vai ler, mas pensa nessas pessoas lá atrás. Vamos pensar um pouquinho nesses nossos irmãos, o que eles sofreram. Por que Tiago está falando isso aqui? Por que Tiago está trazendo essa palavra aqui? Então vamos lá? Versículo 2. Olha o que ele diz. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, o que Paulo, irmão? O que Tiago está dizendo aqui? Tende por grande alegria quando enfrentarem várias tentações. Inclusive, essa palavra aí, tentações, ela é diferente no original. Tentações é dada pelo diabo, provação é dada por Deus.
Está entendendo? A gente vai falar um pouquinho aqui, depois ele vai falar sobre tentação. A tentação é dada pelo inimigo, pela nossa própria carne e pelo mundo. A gente é tentado pela nossa própria cobiça. Mas o que ele está falando aqui? Que aquelas pessoas estavam passando por muitas dificuldades, muitas lutas, provações. Aí ele fala assim, vocês tenham grande alegria por passar por provações. Vamos ser sinceros, quem tem grande alegria por passar por provações? Oi? Só depois que passa, que você vê que está aprovado, né? Mas no processo, a gente não fica. Não fica. É muito nervoso. É muito nervoso que você passa. Sabe? É uma agonia dentro de você que só você sabe. E tem coisas que a gente passa, gente, que ninguém nem sabe, não é verdade? Tem coisas que a gente é compartilhado, mas tem coisas que é nosso, é interior nosso. Às vezes nem a gente sabe o que a gente está sentindo. Eu sou muito assim. Às vezes eu estou... Quem convive um pouquinho comigo, a Silvane, coitada, quando morou lá em casa, ela falava assim, tinha dia que eu acordava num estado meio estranho, ela falava, Ana, tá tudo bem? Eu falei, tá. Tá chateada com alguma coisa? Não. Mas você tá com a... assim, eu falei, não tô bem, mas eu não tô bem. Coisas que mulher não sabe explicar. Mas pensa bem, o que essas pessoas estavam passando? TPM? Dor de dente, vamos dizer assim, nada disso, eram coisas muito mais profundas. E o Tiago fala para eles assim, ó, tende uma grande alegria quando vocês enfrentam essas tentações, sabendo que a prova da vossa fé vai operar paciência. Tudo na vida da gente, é feito, assim, tudo que a gente vive, a gente tem que treinar muito. Para quem costura, a gente vive... Nosso visitante. Visitante, seja bem-vindo. Tchau. É inquilino, tá morando aqui. Ai, só na casa, né? Josué 1,9, inclusive, que eu levei lá para casa, ele sumiu, acho que ele morreu. Que eu levei lá para casa porque era um inquilino aqui também. Mas voltando. A gente que costura, né? Vou falar um pouquinho do que eu aprendi. O que acontece? Tem alguns desafios que você só vai aprender fazendo. Você faz uma vez, você faz 10 vezes, você faz 100 vezes. Você vê o vídeo, estou falando de mim, você vê o vídeo e quando você vê o vídeo, parece fácil, você vai fazer, não é fácil. É bem complicado. A agulha quebra, fura teu dedo e tal. A vida da gente é esse ensaio o tempo todo. A vida da gente passa por essas coisas. Por exemplo, aqui, quem pode trazer consolo para uma mãe que perdeu um filho aqui? Eu não posso. Ninguém aqui, eu estou falando isso porque eu sei que aqui todo mundo tem seus filhos. Quem pode talvez trazer consolo é quem passou por isso e em Cristo Jesus venceu. Porque também, se não tiver Jesus, você sabe que o negócio é meio complicado. Então, o que Tiago está falando aqui? Que muitas vezes a gente vai passar por algumas coisas, a gente vai aprender com aquilo ali vai provar a gente e a gente vai ser aprovado ou reprovado, como o Paulinho falou. E a partir dessa aprovação e reprovação, eu vou poder ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação. Eu não posso, talvez, é claro que a gente pode trazer uma palavra de consolo para qualquer pessoa, mas falar que a gente sabe a dor dela, só sabe a dor o dono da dor. Quem perdeu um filho, mas de repente, quem já teve problema no casamento, eu tenho experiência para contar. É claro que não é comparado com outras experiências que outras pessoas tiveram, cada um tem sua experiência, mas por causa da vivência que eu tive, dos problemas que eu tive, das lutas que nós tivemos, a gente conseguiu vencer em quem? Em Cristo Jesus, eu posso ajudar pessoas. Existem situações na vida de vocês que não é assim? Que vocês podem ajudar alguém em algumas situações, porque você enfrentou de perto. Quando a Luli postou lá no grupo que estava com Covid, veio uma lista de remédio para a Luli. Remédio não, de chás, de iame com não sei o quê. Come isso, come aquilo. Olha, isso aqui me levantou. Por quê? Quem passou pela experiência de ter sentido, tomou o saião lá da vida, né, Margot? Tomou o saião, tomou lá, que deu um levante, o alho, aquela coisa. Por quê? A experiência que nós vivemos... É claro que cada um vai viver sua experiência, mas a gente consegue ajudar. Então, toda vez que a gente está passando por luta, o que Tiago está querendo dizer? Não fica feliz porque você está passando por luta, mas entenda que você vai sair mais forte dessa luta. É isso que ele está dizendo. Você vai sair mais fortalecido dessa luta, porque essa luta, ele até fala aqui, ó, sabendo que a prova da vossa fé vai operar
a paciência, e tendo, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Toda vez que a Bíblia fala de perfeição e completude, está falando de maturidade, porque ninguém é perfeito, ninguém é completo. Não é verdade? Ninguém pode falar assim, eu cheguei no meu ápice de perfeição na minha vida cristã. Eu cheguei no meu ápice de perfeição como pastor. Eu cheguei no meu ápice de perfeição como mãe. Ninguém pode chegar a nada. A gente não chegou ao nosso ápice. Mas em Cristo Jesus, todas as provações que a gente passa, as lutas que a gente passa, até ouvir pessoas, até estar perto de pessoas que estão sofrendo, traz o que para a gente? Maturidade. Traz para a gente a experiência. Traz para a gente aquele caminho assim. Tem coisas que a gente aprende só do outro falar. Tem até um ditado que fala isso, né? Que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Porque se você, por exemplo, conversar com uma pessoa que seja mais velha que você vai ouvir, às vezes, algumas coisas que não tem nada a ver, mas ele vai te passar muita experiência. E você fala assim, poxa, legal, vou aprender aqui. Vou aprender com isso aqui. E sábio é aquele que aprende. Então, o que Deus ele quer nos ensinar? Ele quer ensinar a gente a ser maduro, a ser completos nele. Olha o que ele continua falando, que é uma coisa que eu sei que vocês e eu já pedimos muito a Deus. Versículo 5. Olha o que a aprovação ela vai fazendo em nós. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha aqui que de versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Olha aqui que fala aqui de sabedoria. A gente sabe que sabedoria é diferente de inteligência e é diferente de entendimento. São três coisas distintas. Sabedoria, entendimento e inteligência. Sabedoria, ela pode ter essas três coisas junto? Pode. Mas nem sempre uma pessoa que é sábia, ela cursou uma faculdade, ela fez um mestrado, um doutorado. Você vê pessoas aí semi-analfabetas, até mesmo analfabetas, que têm uma sabedoria incrível. Incrível, que você fala assim, caramba, como que pode? Porque sabedoria não se alcança em escola. A sabedoria é uma pessoa, vocês sabiam? Quando a gente lê lá em Provérbios, do capítulo 5 em diante de Provérbios, fala da sabedoria como se fosse uma pessoa. É uma pessoa. A sabedoria é o próprio Deus. Quando você lê lá em Provérbios, é que a gente não vai ler, porque é muita coisa. Ele fala Deus sendo essa sabedoria. Então, muitas pessoas são inteligentes? Sim. Tem muita gente aí com faculdade, desculpa a expressão acadêmica, falar igual o pastor Márcio, são ignorantes. E tem muita gente que não tem faculdade que são extremamente sábios. Tem muitas pessoas que não têm nem o segundo grau, mas exercem alguns cargos porque adquiriu o conhecimento acerca de algumas coisas e conseguiu chegar naquele cargo sem ter nenhuma faculdade. Inclusive, às vezes a pessoa tem que fazer uma faculdade de qualquer coisa para poder manter o cargo por causa da empresa. Eu conheci uma pessoa assim. Ele, inclusive, mora em Joinville. Nem segundo grau direito ele tinha. Mas ele exercia dentro da empresa dele um cargo tão grande por ele conhecer, por ele ter alçado dentro da própria empresa, que ninguém conseguia tirar ele daquele cargo. Mas o que Tiago está falando aqui? Ele está falando da inteligência? Ele está falando do entendimento? Não, ele está falando da sabedoria. Porque a sabedoria vinda de Deus, a sabedoria que vem de Deus, ela vai te dar entendimento e ela vai te dar inteligência. Porque não tem a ver com grau de instrução, tem a ver com o próprio Deus. Aí o que ele fala aqui? Se alguém acha que tem falta, peça a Deus. Quem aqui acha que precisa de mais sabedoria? Mas quantas vezes eu e você já pedimos sabedoria para Deus? Às vezes, né, a gente demora até para pedir. Às vezes precisa chegar numa situação bem braba. Deus, me dá sabedoria para eu lidar com essa situação, porque eu não estou sabendo lidar. Aí vem, já viu? Vem aquele estalar de dedo.
Caramba, por que eu não tinha pensado nisso antes? Está aqui. Se alguém tem falta, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ele dá assim, ó. Tá? Toma. Peça a Deus. A Marlete, a gente conversa muito de costura. Aí a Marlete falou assim, pastora, eu estava lá costurando as minhas camisas e eu fiquei lá apanhando. Eu fiquei orando o tempo todo. Pastora, eu consegui fazer a camisa. A camisa ficou boa. Meu filho gostou e vendi a camisa. Glória a Deus. Gente, Deus é costureiro. Já pensou em Deus costureiro? Ele é costureiro. Como que é o nome, Rafael? Não, não é tapeceiro, não. É o alfaiate. É o alfaiate. Ele é costureiro. Ele sabe fazer tudo. E às vezes a gente está quebrando a cabeça, a gente quebra a cabeça, a gente quebra a cabeça, a gente quebra a cabeça. Aí quando não tem mais gente, a gente pede a Deus. Não, peça a Deus. Peça a Deus qualquer coisa, não sabe trocar uma fralda, não sabe fazer uma comida, não sabe arrumar uma casa, não sei lá, tantas coisas. Às vezes você está vendo uma situação de alguém que está precisando de uma resposta de Deus, você não sabe o que falar. Deus, me dá sabedoria para que eu tenha a palavra certa. Porque palavras são como chave, gente. Abre ou fecha para sempre. Por isso que a pessoa sábia, ela sabe calar e ela sabe falar, principalmente na hora certa. Muitas pessoas perdem razão porque falam demais, falam na hora errada, falam gritando, brigam. Podia estar com toda a razão, mas por não saber se expressar, Deus dele dá sabedoria. Mas ele fala uma coisa aqui, peça sem duvidar, porque Deus me dá sabedoria. Mas eu acho que Deus não vai me dar sabedoria, eu não sou burra pra caramba, porque eu já ouvi gente falando assim. Também sou burra pra caramba, porque eu não... Não, peça sem duvidar. Quando você menos vê, você já agiu. Quando você menos vê, Deus já te deu uma solução. Quando você menos vê, você falou e a situação foi resolvida. A chave foi aberta, o coração foi aberto. Não seja, aí ele fala aqui, peça duvidando para que você não fique como a onda do mar que vai e vem só e não resolve nada. Vamos continuar? Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Esse homem que fica assim oscilando, sabe? Igual a onda que vai e volta. Não. Peça com fé. Não fica oscilando. Olha o que ele fala. O homem de ânimo dobra, ele continua falando desse homem que fica assim oscilando. Tá. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é ânimo dobre? Ânimo dobre é aquela pessoa que não sabe nem o que quer, a verdade é essa. Que uma coisa é meio barro e meio tijolo, como fala. É aquela pessoa que não sabe, hoje gosta de verde, amanhã gosta de amarelo. É aquela pessoa que não sabe para que veio, que duvida até mesmo do que está fazendo dentro da igreja, que duvida mesmo por que eu estou naquele trabalho, que duvida de tudo, que não sabe nem para que veio. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem que ter convicção de quem a gente é. A gente tem que ter convicção de quem a gente é. Sabe por quê? Senão a gente vai ser essa pessoa de ânimo dobro. Se eu perguntar aqui para você, Marlete, quem é você? Você saberia falar quem é você? Porque eu sei falar sobre você. Mulher guerreira, não se dobra para nada, fala mesmo, né? Aquela coisa assim. E a gente não sabe. Porque você está na unção. Você está na unção, meu amor. É a vizinha, gente, que se levantou lá. Derranhamento. Está entendendo? É porque você está na unção, está no azeite, como fala a Margarete. Porque o que acontece? Tem coisas que não vale a pena. Tem coisa... Mas por que a gente tem dificuldade? Se eu perguntar para você, Margarete, quem você é, você sabe dizer? A gente é assim. A gente tem que ter convicção. Gente, isso não é orgulho, não. Pastor, você sabe quem você é? Nem tu, pastor. Que decepção, pastor. Sabe, Luri, quem você é? Mais ou menos. Eu estou falando isso, gente, brincando. Eu sei que a gente está brincando, que quando a gente é pego de surpresa, a gente tem vergonha de falar. Mas não é medo de você falar quem você é. Você sabe das suas qualidades.
É claro que os nossos defeitos, eles gritam mais do que as nossas qualidades, não é verdade? Ah, eu sou muito explosiva, pastorar, porque eu sou muito assim. Ah, porque quando eu vou ver, eu falei. Não é assim que eu vejo vocês falando? Mas vocês sabem quem vocês são. Vocês são guerreiras pra caramba. Batalhadoras, filhas de quem? Filhas de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Independente de se alguém chegar aqui para você e falar assim, você é filha do diabo, você vai aceitar essa palavra? A pessoa de ânimo dobre aceita. A pessoa de ânimo dobre, eu sou filha do diabo mesmo, por isso que nada na minha vida dá errado. É assim. É isso que ele está falando aqui da pessoa que é levada por qualquer. É igual onda, que vai e volta, não sabe o que quer, não sabe o que faz, não sabe aonde está. Saiba de onde você está e queira crescer mais, não é pecado, não. O orgulho, gente, sabe aonde está o orgulho? Quando eu me acho melhor do que a outra pessoa. Você está entendendo? Porque é isso que a gente. Por exemplo, eu sou filha de Deus, eu canto, eu acho que eu canto direito. Eu acho não, eu canto direitinho, eu toco violão, não toco benzão, mas toco, dá para levar um louvor. Agora, eu sou melhor do que Rafael? Não sou. Rafael toca mais do que eu. Sou nada. Não sou. Eu sou melhor do que Paulinho? Vai, palhaçada, não sou. O problema é isso, eu acreditar ainda que eu sou melhor do que ele. Eu ainda acreditar que eu sou melhor do que ele. Aquele que é filho de Deus, servo do Senhor, ele vai. A Bíblia fala isso, né? Que sempre olhar para o outro como superior. O pastor pregou isso ontem lá na igreja que a gente estava fazendo uma campanha lá na pastora Adriana. Ele falou sobre isso. Considerar o outro superior. Ah, pastora, mas a senhora é assim, eu não sou assim. Eu sou assim, mas você tem outras qualidades. Corpo que completa. Está entendendo? A gente é um corpo que completa. Não é que eu vou ter tudo, o Dudu não vai ter nada, ou que o Rafael vai ter nada, que o Paulinho vai ter tudo. Não, é um corpo que completa. O que eu tenho de menos, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm de mais. O que eu tenho de mais, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm de menos que eu posso dar. Isso é o corpo de Cristo. Mas não tenha ânimo dobre. Não fica assim oscilando, principalmente na fé, igreja. Você oscilar no que você acha que você é, que você não é, ainda dá para relevar. Agora, se você oscilar na fé, o que vai acontecer comigo e com você? Você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Qualquer um que falar que ali tem mais poder, vai você lá, mais poder. Falar lá que a irmã ali revela, vai você lá na irmã que revela. Falar ali que ali o reteté, vai lá você. Como tem pessoas que voltou para macumba, porque lá tem poder. Fé oscilante. Lá resolve. E eu vou te falar a real. Crente que vem aqui não. Vem aqui na casa não. Estou falando pessoas que vão na igreja e quando não resolve ainda vai para macumba e depois volta para a igreja. Tem, gente. Não é história não, é verdade. Por quê? Fé oscilante. Fé, ânimo dobre. Pessoas que não sabem para que veio. Pessoas que não entendem o seu chamado. Por isso que a gente precisa ter convicção do meu chamado. Eu amo o Senhor, Ele me separou para o seu louvor, então haja o que houver, eu vou estar aqui, vou estar de pé aqui, ó, não largo Ele por nada. Eu não largo o meu Senhor por nada. Posso largar um monte de coisa, mas o meu Senhor não largo. Posso largar minha profissão, minha vida inteira eu fui secretária. Hoje eu sou costureira. Está entendendo? Pelo menos gosto disso. Gosto de costurar. Me faz bem. Poderia ser secretária a vida inteira. Teria algum problema nisso? Não. Mas o meu Senhor não abre mão. Não abra mão. Não abra mão, não abra mão. Ah, mas estão me acusando, minha família não me entende. Existem situações que vão me matar, ou que vão isso. Não abra mão do Senhor. Sabe por quê? Ele não abriu mão de mim e de você. Ele se deu por cada um de nós. Jesus, quando estava naquela cruz, você acha que Jesus não podia descer daquela cruz ali e falar, vamos parar com isso aqui, esse pessoal não merece. Lembrou de mim, falou assim, eu morrer pela Ana? Ana nem presta. Não, ele foi até o fim. A Bíblia fala que ele os amou-os até o fim. E ele nos amou até o fim. Quem tem ânimo dobre, essa oscilação, principalmente na fé, são pessoas que não entendem esse amor, que não absorveram o amor do Pai. Vamos continuar aqui? Olha aqui. Vou ler o 8 para continuar no 9, só para a gente poder entender. Diz assim, o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Mas gloria-se o irmão abatido
na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Vou ler novamente. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Ele está falando assim, olha, quem tem ânimo dobre, ele tem dificuldade realmente até de entender as provações, até mesmo de entender as lutas. Mas o que a gente tem que entender? Que mesmo que a gente venha sofrer muitas coisas, devemos nos gloriar. Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Aí vem a resposta de tudo isso. Mas bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. A gente vai passar por todas as lutas que a gente tem que passar, porque fazem parte de um processo de regeneração, de um processo de transformação que nós temos que passar. Essa palavra, a Bíblia, ela não foi escrita para o mundo, ela foi escrita para crente, ela foi escrita para mim e para você. Então, às vezes, a gente lê aqui, a gente fala assim, poxa, o mundo, olha lá, o rico está lá. O rico está lá vivendo a vida lá de qualquer maneira. Gente, o rico, a Bíblia aqui falou, murcha, vem o sol, queima tudo. É tudo uma ilusão. Quando você vê lá um rico lá, como a gente às vezes tem acesso hoje pela mídia, de você ver como aquele menino Kevin, menino de 23 anos, riquíssimo. Vou falar por exemplo, do menino do futebol, o mais rico aí. Eu esqueci o nome dele. Neymar. Você acha que há uma felicidade naquele coração, aquela pessoa muito feliz, com todo o dinheiro do mundo? É uma ilusão. A gente sabe qual é o problema de nós somos pobres? A gente acha que dinheiro vai resolver todos os nossos problemas, sim ou não? Não é verdade? O rico, com todo o seu dinheiro, consegue resolver todos os seus problemas? Porque nem tudo é dinheiro. A gente acha, a gente pelo menos assim, eu penso assim, pô, se eu tivesse um dinheiro hoje, eu resolveria esse problema, esse, né? A gente pensa assim. Mas não é dinheiro que resolve o problema das pessoas, não. O que resolve realmente é aquele que é chamado pelo Senhor e suporta a provação. Suporta, tendo dinheiro, porque na questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, não é pecado ter, também não é pecado não ter, né? Senão a gente estaria frito. Se a gente fosse pecado não ter dinheiro, a gente estaria aí meio... Não é pecado ter, não é pecado querer ganhar, querer angariar fundos, não é errado isso. O problema de tudo é quando a gente acha que a solução dos nossos problemas é o dinheiro. E a solução dos nossos problemas não é o dinheiro. A solução dos nossos problemas é o Senhor. Porque o Senhor, Ele está querendo nos ensinar a viver aqui pensando lá. O dinheiro vai resolver situações daqui ou de lá do céu? Daqui. Porque lá no céu precisa de dinheiro? Não precisa. Para você ver o que é importante de verdade. Quando você tem 20 anos, o dinheiro você tem uma visão de dinheiro. Quando você tem 40 anos, você já tem uma outra visão de dinheiro. Quando você tem 60, 70, 80 anos, você vê que dinheiro não é nada. Porque você já não perde, já não tem aquela vontade de comer, igual você tinha quando era jovem. Qualquer coisa que você come, estou falando das pessoas de uma idade, faz mal. Então, porque quando você tem 20 anos, eu queria ter dinheiro para comer McDonald's, para ir na pizzaria. Quando você tem 40 anos, 50 anos, você quer, eu quero dinheiro para poder viajar, conhecer outros lugares. Com 80 anos, o que o dinheiro vai resolver? Você quer viajar? Não quer viajar nada, gente. Quer ficar em casa. Quer dormir. Tá entendendo? Você já está nessa idade, querido. Não queria falar isso não. Mas então, para você ver como a gente assim é provado dentro daquilo que a gente realmente quer. Então, Tiago está trazendo ali o entendimento. Vocês estão passando por muitas lutas, eles estavam passando por perseguição, tinham perdido até casa, gente. Pensa naquelas pessoas, tem um pensamento daquelas pessoas. Perdido casa, perdido dinheiro, perdido emprego, perdido tudo. E ele fala assim, bem-aventurado vocês que estão sendo provados, porque está sendo reservado algo para vocês. Está sendo reservado algo
aos que amam o Senhor, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. É claro que quando a gente está passando pela luta, a gente não quer ouvir de coroa da vida, não. A gente quer ouvir que o nosso problema foi resolvido. Não, Senhor, tá bom, tá, estou entendendo que o Senhor tem um céu para mim. Mas aquele problema lá, mas aquela situação lá, aquela pessoa lá que está me enfrentando, vocês estão entendendo como há essa crise dentro de nós? E eles vão sempre falar, a Bíblia vai sempre falar, olhe para o céu, olhe para o céu, olhe para o céu. Porque aqui, gente, é muito transitório. Hoje você está bem. Daqui a pouquinho você começa a passar mal, né, Marlete? Ou Salete? Começa a passar mal. Daqui a pouquinho está tudo bem de novo. Às vezes é uma situação dentro da família. É uma situação dentro de casa. Às vezes não é nem dentro da tua casa. É um irmão que está passando por uma situação, um sobrinho que afeta a gente. É muito volúvel. O sentimento da gente fica assim muito... Sabe? Cada hora, cada coisa que eu ouço. Às vezes pessoas pedem oração, orem por mim, orem por nós, ora por essa situação, está desenganado. Nessa semana vocês souberam do Jonas, né? Um rapaz novo. Jonas acho que tinha 40 anos. Tem uma filhinha de 6 meses e um filho de 19 anos. Quando ele foi internado por conta do Covid, eu falei, poxa, o Jonas é forte. O Jonas é forte, eu acho que não vai... Inclusive, botaram no CTI porque ele estava falando demais. E dali do CTI, ele foi, né? Estava conversando demais, falando assim. E ele veio a óbito. 40 anos. Qual a explicação que você vai trazer? Ah, pastora, é porque ele não se cuidou. Não, gente. A vida da gente é assim, ela passa, ela tem um limite. A senha, tem uma senha. A gente não sabe qual o número da nossa senha, não, mas tem uma senha. Por isso que o Senhor, a palavra dele é sempre para agora, sempre para hoje. Amanhã eu vou resolver esse problema. Resolve hoje, em nome de Jesus. A gente tem uma mania muito grande de postergar, né? De botar para frente. Resolve hoje. Eu me lembro de uma pessoa que passou por um momento de dificuldade e ela falou assim, a primeira coisa que me veio na cabeça é que eu tinha que pedir perdão para algumas pessoas da minha família. E ela pensou que fosse morrer e ela foi pedir perdão para a família inteira. Mandou um zap porque a família nem mora aqui. E ela falou, não, preciso ir em paz. Não morreu. Ela não morreu, mas ela pediu perdão. Por que a gente só faz isso na hora que a gente acha que vai morrer? Por quê? Exatamente. Simples assim, né? Simples assim. Mas o que a Bíblia manda? A gente faz isso só quando vai morrer para não ir para o inferno? Viver isso. Perdão é perder. Perder, 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 perder. E a gente ainda fala assim, não sei como fulano consegue ser assim tão boazinha. Porque se fosse eu, nem é questão de ser boazinha não, gente. É viver Bíblia mesmo. É negar a si mesmo. Eu estava lendo hoje um negócio que eu achei até interessante, que falou assim, a pessoa, alguém, um grande aí, falando assim, que viver o cristianismo não é difícil, não. É impossível. Ele botou assim. É impossível. Sem a ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Gente, é impossível. Os mais esquentados aí batem uma face da outra. Fala sério. A gente vê qualquer senso de justiça dá vontade de falar assim, pô, como assim? Quando a gente vê aqueles vídeos, já viu aqueles vídeos? No Diário de Bangu passa muito isso. Quando os bandidos se dão mal. Já viram? Gente, dentro do coração. Assim, aquela alegria. Se deu mal. Mas, gente, a gente tem esse senso de justiça. A gente acha que é melhor do que os outros. Não somos. Não somos. Não espere chegar a hora de morrer, não. Perto da hora de morrer, não. Faça isso, viva o reino hoje. Eu me lembro muito do seu Zeni, um senhor lá da igreja presbiteriana. Ele era muito meu amigo. Ele era um senhor, mas eu aprendia muito com ele. Não aprendo mais porque eu não estou perto dele, está vivo até hoje. Mas assim, uma pessoa me ensinava. Ele falou assim, Ana, você já parou para pensar que essas pessoas que blasfemam o Senhor, porque lá na igreja aconteciam umas situações assim, elas blasfemam a vida, blasfemam o Senhor, blasfemam a vida inteira.
que às vezes tinha um pessoal lá que a esposa era cristã e os maridos não eram. E era daqueles cara que blasfemavam. Já viu que logo tem um derrame cerebral? Tem morte cerebral? É para não dar tempo mesmo. É para não dar tempo, blasfemou a vida inteira. Eu ficava olhando o seu Zeni, aquele jeito. Ele falava, meu Deus. Mas às vezes a gente pensa, porque a gente pensa que é em vida, gente. A verdade é essa. Não estou dizendo que a justiça de Deus. Quem sou eu para falar alguma coisa? Não estou dizendo isso. Mas a gente tem que fazer as coisas aqui em vida. É em vida aqui, ó, nas minhas atitudes, na minha palavra, naquilo que eu vivo. Porque senão ser cristão vai ser apenas um título. É impossível mesmo, gente. Não é difícil, não, é impossível. Sabe, você negar a sua própria. Às vezes a gente ouve afrontas que eu falo assim, cara, como que pode, né, a pessoa chegar a esse ponto de falar umas coisas assim? A gente, essa semana, ouviu uma situação que uma pessoa foi abordada, falou assim, lá na tua igreja, o que você está fazendo lá na tua igreja? Tu está enterrando o teu ministério. Lá na tua igreja não tem consagração a ministérios, não? Você está enterrando o teu ministério. Falou para uma pessoa aqui da casa. E a pessoa veio falar comigo, mas já se feliz porque ela entendeu o que nós pregamos aqui. Vocês precisam de algum título para fazer alguma coisa? Marlete, antes de você ser diaconisa, você já limpava a igreja? Você precisou ser diaconisa para entender? Você faz por amor, né? Mas na maioria das igrejas, o que prega é isso. Que você precisa de um título. Eu não faço nada porque o dia que o pastor me reconhecer, eu vou fazer. Não, quem é, faz. Quem é não precisa de título. Eu sou uma intercessora. Precisa ser reconhecido como intercessora para interceder por esse lugar, por interceder por essa igreja, interceder pelos pastores. Precisa. Mas ela falou isso e ela falou assim, eu estou muito feliz, pastora, porque hoje eu entendo o que eu vivo em Cristo Jesus. E eu glorifiquei a Deus, porque eu falei, ai meu Deus, graças a Deus. Porque vocês já tiveram experiência aqui na casa das pessoas que foram levantadas, amém, igreja? Ponto final. Vamos lá, vou continuar aqui. Fecha as aspas. Olha aqui, eu vou terminar agora, eu vou ler até o 20, para a gente terminar, tá? Para dar o horário. Olha o que diz aqui. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do Senhor não opera a justiça de Deus. Então, vou falar aqui de 3 coisas que ele fala distinto. Primeira coisa, a gente já falou, provação. Provação é dada por Deus. Quando um professor dá a sua matéria e vai provar para saber se você aprendeu a prova, o que ele fala? Ele dá a prova, quem te viu passar na prova e não te ajudou foi o professor. Entendeu? Porque na hora da prova, entendeu a piada? Na hora da prova, o professor não pode te dar a resposta. A gente é provado por Deus. Por que provado por Deus, pastor? Então Deus, ele quer o nosso mal? Não. Pelo contrário, foi o que a gente falou antes. Ele está gerando em nós paciência, ele está gerando em nós experiência, ele está gerando em nós entendimento daquilo que a gente está passando, situações que a gente vai ajudar outras pessoas. Sempre tem a ver com outras pessoas, tá? Aprenda uma coisa, o reino de Deus sempre tem a ver com outros, não é sobre você. Nunca foi sobre nós. Sempre é sobre ele e sobre outros, o próximo. Ele e o próximo. Aí, quando ele vai falar aqui no capítulo 13, versículo 13, ele fala que vai falar de tentação. A tentação, gente, o que é a tentação? Lembra de Jesus? Mateus capítulo 4, que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Aí ele passou 40 dias lá no deserto. Aí fala assim, e teve fome. Nisso que ele teve fome foi quando Satanás entrou para tentar.
Por quê? A gente é tentado dentro das nossas necessidades. Ele teve o quê? Fome. Aí ele falou assim, se você for Deus, tal, pega e transforma essas pedras em pão. Aí Jesus, não, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Assim, se tu é filho de Deus, se lança daqui, faz assim e tal. A tentação. Então, a tentação, ela vem do quê? Ela vem do diabo, ela vem da nossa própria carne, concupiscência aqui é desejo forte. Então, ela vem da nossa própria carne e ela vem do mundo. Então, a gente é tentado dentro dessas situações. Você não vai ser tentado dentro daquilo que para você não traz nenhum peso. Você, quem gosta de jiló? Aqui, eu gosto de jiló. Eu gosto muito de jiló. Então, Margarete não gosta nem Janaína. Você vai ser tentado com jiló? Não vai, não gosta. Agora a gente vai ser tentado com jiló. É bem temperadinho que a gente gosta. Quem gosta, frito, cozido, eu gosto de todo jeito. Então, você é tentado exatamente dentro daquilo que você é fraco, vamos dizer assim. Aquilo que a tua carne mais pede. Então, aqui, quando a gente fala disso, o que eu preciso entender? Uma coisa que eu tenho falado muito, não só aqui, é você entender a inclinação da tua carne. Todos nós não sabemos nossos defeitos, como a gente falou aqui? Todos nós sabemos a inclinação da nossa carne. Sabe ou não sabe? Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. O diabo vai tentar dentro de onde? Dentro das nossas próprias inclinações. Então, você colocado, como a gente costuma falar, um prato feito para aquilo que você gosta, para você cair naquilo. Então, se eu sei que a minha queda, vou falar de jiló para não parecer nada, é jiló, está o prato ali cheio de jiló, eu gosto de jiló, eu vou passar perto? Eu vou fugir, eu não vou nem passar, porque eu vou querer provar. Pecado é assim. Às vezes tem gente que se acha tão santo, fala assim, eu vou passar bem perto, porque quem é esse jiló para me afrontar? E cai. Porque não tem nenhum que é santo, 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 a não ser o Senhor, que é santo, santo, santo. Nós somos carne. Por mais que a gente busque a presença de Deus, por mais que a gente ore, leia a palavra, ouça os estudos, esteja participando no corpo de Cristo, a carne, ela grita. Então eu vou passar perto? Eu não vou passar. Foge. Foge. A gente precisa exatamente entender isso. Então, o que acontece? Provação, ela vem de Deus para testar, para nos provar, para sermos aprovados, mas a tentação, ela vem de nós, da nossa carne, do diabo, e eu preciso ficar ligado. Eu me lembro muito assim, quer ver uma coisa? Eu conheci uma pessoa que, qual era o problema dela? Assim, ela sempre, quando ela via, ela estava no meio de uma confusão, uma briga. Porque a inclinação dela era a briga. Então, toda vez que ele comprava um eletrodoméstico, o que acontecia? O eletrodoméstico vinha quebrado. E o que ele fazia? Ia lá, quebrava o pau lá na loja, porque veio quebrado. Aí, toda vez que ele comprava alguma coisa pela internet, sempre às vezes dava um problema. Aí acontecia. Aí, uma vez eu conversando com essa pessoa, eu falei para ela assim, você tem que entender que, tá vendo como o teu ponto fraco é esse? Toda vez que acontece isso, você sempre cai no mesmo pecado. Da irritação, da briga, da luta, de querer coisa. Você tem que começar a vigiar nisso. E a pessoa não tinha nem se atentado para essa situação, pior que é mesmo. É sempre isso que acontece, é sempre no trânsito, é sempre quando eu compro alguma coisa que acontece uma briga, e ele ia para a loja, brigava com os vendedores, faltava chamar a polícia por conta disso. Então a gente tem que estar ligado exatamente naquilo que o inimigo ele usa, e a nossa própria carne ela vai inclinar para a gente cair. Para você no quê? Não dar comida para a sua carne. Não dar comida para o diabo. Para que você vença isso em nome de quem? Você que é santo, 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 não. Em nome de Jesus. Sabe por quê, gente? A gente às vezes pensa que ninguém está te vendo, mas as pessoas estão te vendo. E a gente tem um nome a zelar. O nosso nome a zelar não é o nome Ana Cristina Pereira Fernandes. Eu acho muito legal quando alguém fala assim, eu conheço a Ana é uma mulher de Deus, conheço o pastor Dudu. Eu gosto, não vai dizer que a gente não gosta de ser reconhecido quando alguém fala bem da gente. Claro que a gente gosta, mas o meu nome não é o mais importante. Não vou sujar o nome de Jesus. Eu não quero sujar meu nome.
Mas eu preciso não querer mais ainda sujar o nome de Jesus. Eu preciso viver isso. Por isso que a gente se desvia das tentações. Por causa de você, por causa de um corpo que sofre. Um dedinho mindinho que bate na ponta da cama faz todo o corpo adoecer. Talvez você aqui na casa você pense, mas quem sou eu? Se eu não for, faz parte. A gente sente falta, a gente sente que está faltando alguma coisa. Pode parecer que não, mas a gente sente porque é corpo. Então, a primeira coisa que ele vai falar aqui, depois ele vai falar o que acontece, né? Ele fala, cada um é tentado e atraído, engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, concebido. Por quê? O que acontece? A concupiscência, o desejo. Você ser tentado é pecado? Sim ou não? Não. Ser tentado não é pecado, tá? Porque tem gente que às vezes fala assim, eu sou tentado, já que eu fui tentado mesmo, vou cair mesmo, vou mergulhar mesmo, porque eu já estou pecado mesmo. Não, ser tentado não é pecado, tá? Todos nós somos tentados. Jesus foi tentado e não pecou. Mas olha o que fala aqui no versículo 15. A concupiscência, aí você é tentado. Aí o desejo da tua carne, aí fala que havendo a concupiscência concebido, você deu lugar, né? Deu lugar, aí é concebido, aí dá a luz ao pecado. Aí sim, quando você cai, o prato de jiló lá, imagina aqui o prato de jiló. Aí tu, eu não aguento não, eu tenho que comer esse prato de jiló. Aí você fez o quê? A concupiscência foi concebida, ficou grávida. Gerou quem? Gerou o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Pastor, então a senhora está dizendo assim, que eu peco todo tempo, eu peco, a gente é pecador. Gente, é diferente. Quando você lê 1 João, eu não entendia, porque João fala assim, aquele que é de Jesus, né, aquele que meus filhinhos, não pequeis, porque vocês não são do mundo, vocês tal. Mas quem não pensa assim, mas eu peco pensamento. Mas é diferente, aquele que está em Cristo Jesus de verdade, não tem prazer no pecado. Vocês estão entendendo? Tanto que existe o arrependimento. Eu errei, eu reconheço, Senhor, que eu não tinha que ter agido daquela maneira. Eu reconheço que eu não tinha que ter falado daquela forma. Eu reconheço que eu não tinha que ter agido assim. Me perdoa, Pai. Então você está lavado e remido no sangue do Cordeiro. O pecado não reina mais na tua vida. O problema da gente é que a gente acha assim, que já que eu sou santo, eu não posso mais pecar. Você vai pecar, porque o pecado está entranhado em nós. O pastor sempre fala isso, né, pastor? Não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. É o fruto da nossa própria carne que é gerado. Mas existe o arrependimento. Caí aqui, comi o giló aqui, tá? Digamos aqui, caí, pequei, comi o giló, concebeu, deu morte. Pecado gera morte e tal. Eu vou para arrependimento. Senhor, estou diante da tua presença, me perdoa. Me ajude a não cair mais nesse pecado. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Me ajuda. E assim vai ser a vida da gente até aquele dia. Até Jesus voltar. Não tem como fugir. É um giló aqui. Quem gosta de quiabo? Eu gosto também. É um quiabo ali. Quem gosta de inhame? É um inhame lá. Eu estou falando só coisa que não gosta. Quem gosta de pudim? É um pudim ali. Vocês estão entendendo? Eu estou usando comida assim para não parecer, porque para não parecer assim, porque a gente tem uma mania de achar que pecado é só adultério, prostituição e, né, bebedeira, tal. Pecado é pecado. Erramos o tempo todo. E aqui ele fala assim, olha, para a gente terminar, versículo 17, todo boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Todo esse processo que Tiago está falando ali, ele está trazendo para eles ali um entendimento do quanto nós precisamos do Senhor. Todo dom perfeito, toda dádiva, não vem de nós, não foi porque eu vigiei muito, por isso que eu não caí, foi porque eu vigiei. Não, a dependência em Deus, ela tem que estar em primeiro lugar o tempo inteiro. Você reconhecer a tua fraqueza, a tua fragilidade, o teu pecado, isso é importante, exatamente porque
Quem dá força, quem dá sabedoria, quem dá entendimento, é o Senhor. Aí, para terminar, portanto, meus amados, todo homem seja pronto para ouvir. 2 ouvidos. Sempre lembra dos 2 ouvidos. Pronto para ouvir. Uma boca. Tardio para falar. E tardio para irar. 2 ouvidos, uma boca. Pronto para ouvir. Aquele que sabe segurar a hora certa, traz a palavra de sabedoria na hora certa. Aquele que sabe ouvir, esperar o momento certo, consegue alcançar situações que talvez muitos já tentaram e não conseguiram por saber ouvir e falar na hora certa. Porque no falar muito vem o quê? Vem a ira. No falar muito, a outra pessoa se levanta e fala mais alto, não é assim? Como que começa uma discussão? A pessoa começa a falar algumas coisas. Você vai, coloca a voz mais alta. A pessoa vai e coloca a voz ainda mais alta. Já tentou discutir com alguém sem a pessoa calada? Ah, porque você fez isso, 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 isso. A pessoa assim. Dá um ódio, não dá? Dá uma ira mesmo. Mas daqui a pouco tu se cansa de falar sozinho. Você se cansa. Está falando para a parede, a pessoa não está nem te ouvindo. É pronto para ouvir, tardio. Tardio para falar. Não estou falando, gente, que você não vai falar não, tá? Porque às vezes a gente é omisso, tá? Às vezes a gente é omisso. Falar na hora certa. Falar da maneira certa. Agir conforme realmente Deus ele quer trazer sem arrogância. Porque talvez se você falar naquela hora, você vai trazer com muita arrogância. Porque você está com raiva. Sabe? Porque eu estou com raiva. Então, se eu falar, eu vou ferir. Porque quando a gente está com raiva, a gente quer ferir. Mas quem você pensa que é? Mas você também. Lá em casa a gente briga por causa disso, eu e Dudu. A gente briga pra caramba. Porque Dudu, por exemplo, se eu falasse pro Dudu, eu não gostei que você deixou essa camisa tua em cima da cama. A gente não briga por causa dessas coisas, não. Ele falou, mas você também deixou? Eu não estou falando de mim, eu estou falando de você. Foi você que deixou a camisa lá em cima da cama. Mas você também deixou. Eu falei, segundo. A briga da gente é por causa disso, às vezes. Estou usando a camisa aqui como... A gente sempre tem uma mania, aí briga. A gente, igual quando as crianças eram pequenas, a gente tinha aquela escada lá da nossa casa lá, a gente brigava lá naquela escada. Aí chegava lá em cima, calminha, as crianças nunca viram a gente brigar. Eles cresceram, eles viram algumas vezes a gente brigando. Caraca, mané, vai brigar na escada. Paulinho fala, cadê a escada? Tem uma escada aqui pra vocês brigar, não? Vai lá brigar na escada, caramba, vocês são chatos pra caramba. Porque a gente sempre teve esse cuidado de brigar na escada. Mas assim, a gente tem que ter isso, gente, isso salva relacionamento. Isso salva relacionamento, isso salva comunhão em casa. Sabe, a gente às vezes é aquela gotejar contínuo, sabe? Fica aquela chora penosa o tempo todo. Ouve. Tardio para falar, mas fale, tá? Pelo amor. Fale. Mas seja tardio, espera o momento certo, uma oportunidade certa, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Amém, igreja?